Ora viva, caro telespectador, está a começar mais uma edição do seu programa Mais Personalidades. E você vai poder se encantar e impressionar-se com a trajetória de vida dos nossos convidados. E hoje trazemos uma grande personalidade. Você também vai poder sentir todas as suas emoções com a sua trajetória de vida. E deste modo convida-se, caro telespectador, para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações para desta forma te manteres a par de tudo quanto tem ocorrido aqui na Vilanculo TV e não só. E vocês muito bem sabem, segunda-feira então vamos deixar a preguiça de lado, porque nós preparamos todas as edições com toda a pompa e circunstância para vocês. E sem mais delongas, vamos aqui conversar com o nosso convidado que é formado em Direito. Muito boa tarde, senhor Josias. Muito boa tarde telespectadores. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E muito mesmo obrigada por ter aceito o nosso convite. Certo. Opa, que bom. E nós queremos saber agora, vamos deixar todas as formalidades e vamos voltar no tempo do senhor Josias. Nós queremos saber como é que foi a sua infância e qual era o seu nome na sua infância. Esta é a nossa primeira questão, senhor Josias. Queremos saber mesmo, no entanto, qual é que era o nome do bairro, da zona. Bom, de princípio vou agradecer a Deus pela vida que me deu, viver até então. Dizer que chamo-me David Josias Moreira. Josias é o nome do meu pai, na qual gosto de ser tratado. Relativamente à minha infância, fui tratado sempre de David, mas para ir na comunidade sempre chamaram-me de Davan. Esse era o mais engraçado. Sim. Davan talvez entendiam assim como fosse diminutivo do David. Olhando aquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição, cultura africana sobretudo. É mais ou menos isso. Eu até já imaginava que seria Davan. Porque muitas das vezes nos dão esses nomes porque talvez fazemos muitas travessuras, aquelas brincadeiras e tal. O Josias também era assim quando criança, fazia travessuras, brincadeiras, chegava em casa, se escondia debaixo da cama porque fez alguma coisa que mamãe não podia saber. Bom, no que refere a brincadeiras como tal, durante a minha infância não havia um espaço suficiente para que eu praticasse talvez, ou seja, para que eu me envolvesse nessas brincadeiras. Isto porque o meu pai era muito rigoroso. Rigoroso porque eu cresci um pouco, sou da década de 80 e vivi um pouco a guerra dos 16 anos. E naquele tempo não havia esse espaço de poder separar-se com os membros da família, as pessoas mais responsáveis, sob pena de serem capturados talvez com os homens armados da Arena. Fora disso, meu pai também era criador de gado em casa, suínos, e ele sempre foi alguém que controlava-nos. Se você não pudesse arranjar qualquer coisa para dar de comer os animais, no final do dia você apanhava um tal. Opa, que bom. Uau, é o senhor das carnes. Nós queremos saber como é que foi viver com a guerra dos 16 anos. Bom, relativamente à guerra dos 16 anos, me lembro de 3 episódios, embora ainda era menor de idade. Isto porque nós sabemos dizer que quando há guerra, sempre há carência de quase de tudo. O que acontece em casa era uma casa de referência, isto porque os meus irmãos, papá trabalhava e sempre qualquer coisa de comer em casa não era grande o problema. Mas o que acontece no seio da comunidade, eu me lembro que existia um senhor, o nome agora me foge, aquele senhor, na altura eles chamavam de Madiba porque ele comia quase em ambos sítios. Quando ele soubesse que na família X hoje tem coisa X, ele sempre saía, ia nas bases dos homens da Arenão, chegava, comunicava, dizia que olha, na casa X hoje existe um tipo de evento desta natureza. Se vocês tiverem um tempo, talvez que possam passar por lá, fazem, ou seja, passem por lá e poderão também poderem conviver. E dizer que na minha casa, ou seja, na casa dos meus pais na altura, éramos vizinhos com
com os pais do Sr. Pascoal Salva Wilson. Sim. O Sr. Pascoal é mais conhecido por Salva Wilson. E me lembro que no mesmo dia que assassinaram a mãe do Sr. Pascoal, os homens da Renamo terão passado de casa, roubaram-nos, suínos, levaram quase tudo o que havia em casa. Sim. Mas, para além disso, o que acontece num outro dia, mamãe não estava em casa, papai também não estava. Quem estava em casa era eu e a minha irmã mais nova e um outro meu irmão primo. Atualmente chamamos de primo, mas somos irmãos porque os nossos pais são irmãos legítimos. Isso segue. Pelo sinal, agora ele é militar, é sargento, está na escola, está na academia Samora Machel, em Nampula. O que acontece nesse tal dia, éramos nós os três apenas. Aparece um senhor do nada a nos alertar que os homens da Renamo estavam na zona. E na nossa casa estava um pouco em cima, que possibilitava a visibilidade para quem estiver longe. E dito e feito, 10 minutos depois, alguns moradores da zona se fizeram presentes ali em casa, talvez para permitir a visibilidade. A casa estava mais perto da estrada N1, neste caso. Acredita que na mesma hora que aquele senhor passa nos alerta, não passaram 7 minutos, aliás, não passaram 10 minutos depois. Os homens da Renamo já estavam quase perto de casa. E eles haviam feito uma divisão de 2 grupos. Eram 3 grupos, porque outro grupo vinha da N1, outro grupo vinha atingir a nós, e o outro grupo também estava na zona considerada zona de esconderijo. O que acontece, a uma distância de 100 metros, nós saíamos das aldeias em direção ao mato. Ao querermos atravessar a rua, de repente, uma senhora que fazia o nosso grupo viu alguns elementos que na altura eles não estavam fardados. Estavam assim, de forma, como é que se diz, uma farsa por ali. Então, a senhora pergunta, quem são vocês? Aqueles senhores, para além de responder assim de forma verbal, o que eles fizeram, dispararam contra nós. E aí estavam pessoas da idade que não tinham força para correr, a semelhança nossa, a semelhança minha com a minha irmã, assim como meu primo, que na altura éramos menores de idade, não tínhamos força para correr. E para tal, o que aconteceu, aí só cada um tentou entrar onde conseguiu entrar. Mas eles já dispararam contra nós. De feito, eu peguei minha irmã mais nova, não tinha como, eu não podia deixar a ela. Peguei ela da mão, começamos a correr, mas de uma forma assim despercebida, que eu não sabia para onde ia, mas graças a Deus, no nosso grupo ninguém foi atingido e ninguém foi morto. Mas aqueles que não tinham força para correr, de verdade ficaram ali, aqueles homens chegaram, perguntaram por que estavam a correr e explicaram o que eles queriam, que não tinham nada a ver com pessoas da idade, mas sim queriam mais jovens para poderem se integrar naquele grupo. E na altura o sequestro de menores de idade era muito maior. Acredita, para quem conhece Emurur, na zona da Igreja Católica atualmente, foi taxa de família naquela zona da Igreja Católica. E demos uma volta depois das lojas, se conseguem ver naquela casa naquela casa depois do mercado, na casa do Sr. Tomás, naquela zona que tem uma casa de primeiro piso, se a memória não me traz só. Na medida que a gente tentava contornar, aqueles que vinham da zona de esconderijo já estavam a atacar o quartel. E na mesma altura, quando a gente queria atravessar para a zona de esconderijo, estavam aí os outros homens da Renamo, aqueles que queriam nos matar de verdade e dispararam mesmo para queimar. Ali, graças a uma senhora que estava conosco, ela disse, paramos. Mas eles já dispararam contra nós. A estratégia que usou aquela senhora era aqui tem que atravessar um por um. A pessoa que for atingida, é o fim da vida dessa pessoa. Dito e feito, aquela senhora orientou-nos, atravessamos um por um. Graças a Deus conseguimos atravessar, ninguém foi atingido. Graças a Deus. O mais engraçado à medida que a gente atravessa, nós dizíamos que vamos na zona de esconderijo, na mesma curva, chegamos numa zona que havia uma curva, naquela curva já vinha um outro grupo, já havia raptado um grupo
de moradores da zona que carregavam consigo já. Vinha um outro grupo da Renamo. Sim, mas esses já estavam cansados, porque levavam com ele certas trouxas que eles já haviam pilhados em outras aldeias. E dali o que aconteceu, cada um entrou no mato. E tudo isto que eu conto começa das 7 até às 18. Então, imaginar esse período, crianças que éramos, sem comermos nada, sem água para beber, sobretudo. Ali, na verdade, o que aconteceu, fomos numa zona, encontramos uma machamba de uma senhora ali, ali tiramos a mandioca, começamos a consumir. À medida que tu consumes a mandioca, chama sede. E de repente apareceu um senhor que na altura era militar. Bom, era uma unidade muito reduzida naquele quartel. Ele também preferiu esconder a arma, fugiu, veio se juntar a nós, trazia consigo 5 litros de água e nos deu, bebemos. Lá para as 17 e tal, já de regresso a casa. Chegando a casa, mamãe, assim como papá, assim como outros que haviam ido na busca de água. Ali o relato era de as crianças aqui foram assassinadas. Meu Deus. E quando nos viram, ficaram assustados se éramos nós ou não. E nós dissemos que sim, somos nós. Contamos o historial, como é que aconteceu. Pronto, dali ficamos. E isto era sempre constante. Era sempre constante porque no outro dia eu dizia que na nossa casa era um ponto de referência. Era o caminho sempre, porque sempre que eles passassem de casa tinham qualquer coisa para comer, mas em espécie de roubo. Nesse tal dia, acontece também nas mesmas circunstâncias, que alguns moradores estavam em casa e pronto, eu me lembro que eu levava comigo, a memória não me traiçoa, como é que se diz aquilo em português? Pode ser mesmo. É uma espécie de vaso, mas um vaso que era feito de uma lata. Que lá era possível você conservar farinha, qualquer coisa. Então, mas naquele dia, na verdade, eu levava aquele tipo de farinha mais conhecida por tichota. Então eu levava naquilo e fazia barulho ao andar, fazia... Então criava um ruído, só com um pequeno ruído. Aqueles homens já despertavam, porque aqueles homens já era normal chegar numa zona que nem esta, se escondiam, controlavam todos os movimentos e a qualquer altura podiam atacar. E o que acontece? Umas tias que estavam aí juntos conosco disseram: não, vocês, com essa lata que vocês trazem aí, vai nos criar problema, estão nos fazer barulho. É melhor ir ao encontro das vossas mães. Ali eu fiquei preocupado. É para eu fazer o que com a minha irmã? De novo com a minha irmã. Eu entendi que eu tinha que me distanciar delas e, de ter feito, quando me distancio delas, tomamos o caminho que ia até naquela zona de esconderijo. Isto porque a mamã vinha conosco, mas ela lembrou que havia esquecido algo em casa. E teve que regressar. Que ela tinha que regressar, mas o que acontece, no momento que ela pensa em regressar, aqueles homens já estavam em casa, já estavam a roubar. E ela, como eu dizia que em casa estava um pouco em cima, quando faz isto, conseguiu ver fora que os homens já estavam em casa, que ela não tinha como voltar a entrar. De regresso, não foi possível nos encontrar. E já era motivo de preocupação para papá, porque papá já estava na zona de esconderijo. Ele tinha que tirar alguns arbustos para poder dar de comer os animais, para não poderem fazer barulho. Acredita que na mesma altura que nós nos separamos com aquele grupo, ao atravessarmos a rua, tínhamos um sistema. Você não podia fazer-se ver a tua pegada. Você tinha que pisar num arbusto qualquer e, ao pisar, voltar a levantar o mesmo arbusto para que não desperte a atenção aos homens armados da Renamo. E fizemos isto. Um tempo depois, aquilo acho que foi num intervalo de segundos, ao passarmos, o nosso pai vinha ao nosso encontro. Segundo o papai, disse que pensou em gritar para chamar: ei, David. Só que na mesma altura que ele pensa em chamar, ele viu-nos e a nossa traje estavam homens da Renamo. E nós não percebemos. Ele só parou, calou, disse: olha, deixa-me lá calar para ver o que é que vai acontecer.
E na verdade nós conseguimos escapar. Fomos até em direção dele. Chegando a ele, disse, nos fez calar a boca, nos virou as cabeças, disse, olhem para aqueles. Vimos, por ali conseguimos notar alguns vizinhos que já haviam sido capturados e nos mandou calar, calamos, nos deixou aí na zona de esconderijo. Ele por detrás foi só para controlar movimentos deles, para onde ia, para depois anunciar aquela agressão talvez no quartel. E ele não teve esse espaço de ir até o quartel porque aqueles homens eram rápidos. E é mais ou menos isso que me faz lembrar. Para além da história do massacre de Guiúa, que eu não vivi, mas estava lá meu sobrinho, filho da minha irmã, o meu padrinho da igreja, que pelo sinal a esposa dele foi assassinada de forma brutal, isso já em Guiúa. Alguns sobreviventes, filhos desse tal meu padrinho e meu sobrinho ainda estão entre nós. Um deles acabou perdendo a vida no ano antepassado, se terão percebido, de um Domingos que perdeu a vida. Era um tchopilista aqui. Esse tal Domingos é um deles que, após o massacre de Guiúa, aqueles militares da Renamo fizeram uma carta, entregaram a ele, e ele, menor de idade na altura, disseram a ele, vai entregar as forças da Frelimo, dizer a eles que nós já matamos. E a irmã mais nova do Domingos, que é a Tâmara, anda para quem Vilanculos existe, que ela proporcionou com que assassinassem a mãe porque ela era criança, chorava. E os homens da Renamo obrigaram a mãe para que deixasse a criança, porque naquela altura estava a incomodar. A mãe negou e disseram, olha, se você não quer deixar a tua criança, nós vamos assassinar a ti. Ela disse, eu prefiro. E na verdade os homens da Renamo tiraram numa bainete, esfaquearam a Tâmara, os intestinos saíram fora. Mas graças a Deus aquela criança depois teve assistência, recuperou, até hoje em dia ela está aqui em Vilanculos, mas a mãe é que não sobreviveu porque degolaram ela, mataram ela como se de cabrito tratasse. E isso acontece quando os filhos estavam a ver e o marido estava a ver, mas naquele cenário você não podia se identificar de quem é pai, é marido, é filho, sob pena de você também estar na mesma linha de ser assassinado. Quando conta o padrinho, diz que o que fez com que ele salvasse, fora daqueles dois, um meu primo e outro meu sobrinho, porque os dois foram levados até nas bases da Renamo, viveram para aí 6 meses. 6 meses depois conseguiram escapulir, mas o próprio, o pai deles conseguiu sobreviver, talvez por sorte. Certo. Mas como é que conseguiu sair disso tudo? Segundo o que ele conta, diz que... O Josias, como ele conseguiu sair dessa trajetória toda tão difícil? Quanto a mim, saímos porque os ataques eram frequentes. Olhando nisso, os meus irmãos mais velhos entenderam que não. Para viver em Muror já não ajudava, porque tanto para eles não tinham como vir visitar o papá, assim como os outros membros da família. Resolveu-se que talvez a única forma seria de viver em Maputo. Onde começaram uma nova... Então, de Maputo começou a vivermos uma nova etapa, diferente daquilo que nós vinhamos vivendo em Muror. Certo. É mais ou menos isso. Querido telespectador, a conversa está bastante interessante. Estamos aqui a ouvir um pouco daquilo que foi a vida do Sr. Josias. Mas vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já. Não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade,
anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco. Estamos de volta à nossa segunda e a última parte do nosso programa, ainda com o Sr. Josias, ele que, no entanto, está descrevendo a sua trajetória de vida, que foi muito delicada e também passou por vários momentos difíceis. Foi um super-herói também, porque andava com a irmã, salvava sempre a vida da irmã. Mas é mesmo amor de irmão mais velho. Exatamente. E deste modo, caro telespectador, quero pedir mais uma vez, se entrou agora no canal, por favor, subscreva-se e ative o sino das notificações para, deste modo, se manter a par de tudo quanto tem ocorrido a Vilanculo TV. Não só, como também pode optar em nos seguir em todas as nossas redes sociais. Refiro-me ao Facebook, Instagram e Twitter. Lá poderá deixar um gosto e sugestões daquilo que você gostaria de ver e melhorar aqui na grelha de programações. Indo exatamente aquilo que é a nossa conversa com o Sr. Josias, eu vou passar a perguntar a ele quando foi a Maputo. Tinha por aí 7 anos. Como é que foi a sua vida, tendo em conta que quando estava em Moruri não pode brincar, não pode se divertir com aquelas brincadeiras das crianças e tal, sendo que foi a Maputo, foi ter uma nova vida, conhecer outras pessoas, se livrar daquele pesadelo que antes tinha. Como é que foi essa trajetória, essa outra etapa da vida? É claro, chegar do Maputo, na verdade, foi totalmente diferente daquilo que nós vivíamos cá no campo, porque, na verdade, no Maputo falava-se de guerra de 16 anos, mas, no entanto, viver como tal, até com alguns amigos, quando eu tentasse contar isso, não acreditavam. Pensavam como se fosse uma coisa que só é assistida nos filmes, que na realidade não acontece. Mas até um certo ponto tive uma boa adaptação, olhando eu era miúdo que mexia uma e outra coisinha e em alguma me chamava a atenção. Foi de fácil me adaptar. Me adaptar porque já estavam lá os meus sobrinhos. E foi mais ou menos isso. Certo. E quando teve que ingressar à escola, como é que foi? Bom, foi como se de uma criança qualquer se tratasse. Embora, pronto, não era fácil. Existiam lá crianças já com uma visão diferente de uma criança que vinha do campo. Então, quando você chega numa zona que você ainda é muito novo. Exato. Existem aqueles pequenos receios, mas passando um tempo depois eu fui me adaptando. Sim, sendo do campo, quero saber qual é que foi a sensação de estar lá com novas pessoas, com uma nova coisa. Na verdade foi de admirar, porque nós já sabemos dizer o que é que se vive no campo. O que se vive no campo é um pouco diferente com aquilo que se vive na cidade. Exato. Falo, por exemplo, da luz. Dos semáforos. Mas fora disso, acredita, vocês podem não acreditar, né? Eu não conhecia Gilinhos. Foi a coisa mais engraçada. A única coisa, acredita, no dia que nós fomos para lá, nós levávamos uma sala. O hábito do campo, levar a e alguns não conheciam. Depois de ver, existia aquela coisa, esta aqui é uma manga, isto mais aquilo. Mas depois de eu ter partilhado com eles aquelas frutas silvestres que nós levávamos, e a mulina, não me esquece, porque na altura estava na moda. Você, quando viajasse, tinha que levar consigo a mulina. Depois de eu ter partilhado com eles, acabaram vendo que, afinal de contas, tem frutas. No campo tem boas frutas, em algum momento são frutas nutritivas e energéticos. E foi daí também que partilharam comigo gelinhos. Eu perguntei o que era. Me falaram que, olha, isto aqui trata-se de gelinhos. Na verdade, eu levei, chupei. E foi uma das coisas que eu me lembro. E havia uma casa muito perto de casa do meu irmão mais velho. Aquela casa foi erguida, mas era antes de ter acabamentos. Brincávamos de isoto na altura. Nós cá, do outro lado, as brincadeiras eram aquelas de fight, muro. Sim. Então, num tom de brincadeira ali, é uma criança de nome Milagre. Isso em Plana Caniço, muito perto do Compone, para quem conhece. Na Rua do Papa, para quem conhece, no hospital de Plana Caniço agora, muito perto mesmo. Bem perto do campo de 7 de Abril.
naquelas brincadeiras, aquela criança atira-me uma pedra, naquelas brincadeiras de zoo. What? Epá, eu fiquei nervoso, peguei na criança, retribuí. Só que ao retribuir, epá, eu acredito que eu voltei a levar uma boa porrada com o papai em casa. Por que você faz isto? Eu expliquei. Eu fiz aquilo em legítima defesa porque aquela atirou-me uma pedra e a pedra atingiu. Na verdade, eu havia saído de uma pequena doma. Agora, o que me deixou mais... Na cabeça. Mas o que me deixou um pouco assim é porque papai, em vez de defender a mim, defendeu o que ele fez. Voltou a me dar mais porrada. Em vez de defender o próprio filho, Sim. mas foi possível. Mas eu acabei percebendo por que ele fez aquilo. Faz aquilo porque ele já não estava a ver o problema em mim como filho, mas o problema na outra família. Ele já estava a ver um problema que aquela família talvez pudesse ter trazido, mas simplesmente aquilo tratava-se de brincadeiras de menores e os pais também acabaram percebendo que tratava-se na realidade de brincadeiras. Mas esta foi a primeira porrada que levou do pai? Não, o papai sempre foi daquele... Meu pai sempre foi um pai educador. E eu acabo percebendo que, em algum momento, um pai, quando exalta com o filho, quando dá um tal, não é porque o pai não gosta. Não é... Não. O pai está a tentar formatar o seu filho, está a tentar formar o seu filho, educar o seu filho para poder... para poder viver o melhor do amanhã. E isso eu aprendi muito dele. Meu pai sempre foi alguém que teve força de criar muitos animais. E ele sempre dizia assim, um dia eu não me fazer presente nesta terra, vocês poderão recordar que papai dizia. E na verdade eu tenho visto um pai, quando educa seu filho, não é porque não gosta. Ou seja, quando dá tal, não é porque não gosta, é educar. Você também dá chaya também aos seus filhos? Não, atualmente isso não acontece. Você é sob pena de dar porrada ao teu filho. 2 por 3 vai te queixar. Hoje em dia Sim, acontece. E qual foi o pior tal que lembra até hoje? Do tal que eu me lembro. O que eu me lembro, na verdade, foi quando o meu sobrinho, filho da minha irmã já falecida, mas isso já é Murur, estavam nas brincadeiras de futebol. De repente foram atacados pelos homens da Renamo e conseguiram fugir. Só que ao fugir, o meu sobrinho é atingido por uma bala no pé. E levaram ele para o hospital. E do hospital disseram que haviam operado a bala, afinal de contas era uma pura mentira. A bala estava ainda no corpo dele. Então, num belo dia, estávamos a jogarmos futebol. Por um lapso aí qualquer, foi possível chutar a ele. Aí onde havia sido atingido por uma bala. Mas já depois de um tempo, aquilo parecia um frungo. Afinal de contas, não era frungo, era uma bala. Mas ele, para ir ao hospital, diziam que não, é frungo. Acredita que depois de eu ter chutado a ele gritou muito, sofreu muito. O papai viu, achou como se eu tivesse propositado. Sim. Levou na vara, bateu-me, uma vara com espinhos. Então aquilo atingiu-me na cabeça. Só que um tempo depois dele me bater, mas bateram do cara, né? Um tempo depois, aquele meu sobrinho começou a sangrar. E aparecia um tio, ganhou curiosidade, disse, mas deixa lá ver esta ferida. Afinal de contas, o que está acontecendo? Ele, ao pegar, ao exprimir, de repente, saiu aquela bala. Agora, ao invés de me bater, voltaram a parabenizar por eu ter chutado a ele, porque foi daquele choque que foi possível despertar e exprimir aquela bala que estava no corpo dele. Mais ou menos, mas eu sempre levava tal. Era muito brincalhão. Muito. Como é que o José era na escola? Eu levava tal porque quando eu saísse para a escola... Quando eu saísse para a escola, para voltar a casa, tornava-me difícil. Eu ficava para ali, mas isso já é Murura. Depois da guerra dos 16 anos, depois de termos voltado já é Murura. Até pelo sinal... Foram a Maputo, depois regressaram. Depois regressamos. Papai já era uma pessoa de idade que a vida da cidade já não era para ele. Ele preferia voltar ao campo. E acredito que nesse período aí,
Sempre eu saía da escola, não tinha nada a ver com comida. Ficava nas lojas, brincava, jogava futebol. Embora em casa era muito perto das lojas, mas sempre foi daquele que ficava em casa, aliás, ficava na escola, brincava. E chegou a um certo ponto que papai disse, estou cansado de viver com esse gajo aqui. Você vai lá em casa do teu irmão. Neste caso, o meu irmão de nome é Pedro. Pedro Francisco Murur. A Eduarda conhece. Sim. A Eduarda conhece. Então eu fui viver lá por um tempo. Vivia lá, eu com o falecido meu sobrinho Carlos Sebastião Murur. E na altura, quando eu vivia lá com ele, eu cobiçava muito quando ele saía de casa dizendo, não, ele vai à escola. Na altura, só o simples fato de você estar a fazer sexta classe, era alguém de referência na zona. E Carlitos, o Carlos neste caso, e um Diape, um Jacinto Alfio Pac, eram pessoas de referência na zona porque iam à escola, quando voltassem da escola, gingavam. E aquilo já criou-me uma raiva. Em vez de eu estar por aí nas brincadeiras, Sim, eu também quero estudar para chegar até onde esses gajos aqui estão. Para quando eu voltar também, gingar. Só que a minha sorte foi de fazer quinta classe depois de quinta classe. Em Murur não havia sexta classe. Para fazer sexta classe não foi possível já ter afetação na escola mais próxima. Foi para ali que foi possível não voltar a Maputo para fazer sexta e sétima. E de novo volto a Vilanculos. Vilanculos porque em casa já não tinha uma criança assim de idade, talvez para poder ajudar outras coisas em casa. Voltado a casa, foi quando tive a oportunidade de vir para Vilanculos. Quando teve que se ingressar já? Sim, para estudar, de onde já fui até a 12ª, estando aqui em Vilanculos, mas o que acontece é, durante este período, eu já acho que devia ter por aí 14 anos, é quando eu perdi papai, não, dentro de 14 anos. É quando eu perdi papai, ainda menor, e aí já foi triste, porque dos meus 14 anos até então, comecei a viver sozinho, longe de mamãe, longe de papá. Mas isto porque estava a estudar, não é porque vivia sozinho, porque não tinha onde estar, não. Pelo fato de querer seguir com os estudos, vivi sozinho até então. E como é que teve que lidar com as dificuldades que a vida lhe impôs? Na verdade, durante esse período, eu comecei a ver que toda hora estar a incomodar os mais velhos também são pessoas que têm seus filhos, têm sua família, talvez para olhar a você seria a terceira opção ou a quarta opção, olhando as necessidades de cada um. E havia me dado um certo valor, que aquele valor era para custear talvez um período de 2 meses. Ao invés de eu levar aquele valor, comprar imediatamente comida, eu pensei, por que não posso comprar bolachinhas, fazer uma mesinha, fazer uma banquinha? Foi empreendedor também. Na verdade, isso eu fiz. Levei um certo valor, fui comprar, acho que eram bolachinhas, cigarros, umas coisinhas aí. E eu comecei a vender para os que me conhecem. Vendi muito aí na feira, sobretudo no cruzamento do Porto. Eu tinha uma banquinha aí na altura. Da banquinha, acredita que foi possível eu comprar o OneCell. Na altura existiam telefones do OneCell, para quem conhece. Comprei o primeiro telefone do OneCell, fui comprar o segundo chamou para o terceiro chamou o quarto. Assim sucessivamente. Então comecei a ter alguns jovens também que eram os meus auxiliares que me apoiavam. Então comecei a montar como é que diz? Cada esquina na vila. E através daqueles OneCell revolucionaram-me muito. Foi possível, quando eu fosse a Maputo visitar os meus irmãos, depois de papai perder a vida, mamãe volta de novo a Maputo. Mas a casa onde vivíamos antes já havia sido vendida. Mamãe estava aí a viver em casa dos filhos. Em conversa com a mamãe, olha, eu gostaria de ter minha vida privada, independente. Foi possível já em 2007. Através do pouco que eu ganhava com o OneCell, comprei um espaço no Maputo. Maravilha. E olhando a preocupação da mamãe, junto com a mamãe e os meus irmãos, juntamos-nos, fizemos qualquer coisa para a mamãe, até que eu já agora considero como minha casa, porque embora a mamãe esteja lá, mas
É minha casa, Exatamente. Sabemos que é formado em Direito. Por que a escolha do curso? A escola de Direito sempre eu sonhei. Sonhei porque eu sempre defendi o bem, sobretudo os direitos fundamentais de qualquer um. Eu sempre sonhei seguir esta linha, porque existem muitas desordens. E se não formos a ver, atualmente fala-se de... Há relatos de haver muitos casos de violação sexual de menores, agressão física e muito mais. Agora, olhando essa linha de direito, sempre é da área de direito que defende os direitos de todo cidadão moçambicano. Certo. E também isso estava no sangue, desde criança defendia a irmã, claro. Sim, é lógico. Muito bem. E neste curso, quais dificuldades tiveste que passar durante A formação. Dificuldades como tal, eu não tive. Não tive como tal. Porque não é questão de mergulhar, não. O que eu quero vos dizer é o seguinte. O que nós temos notado, existem muitos jovens atualmente que, quando querem ingressar no ensino superior, não olham primeiro, não procuram conhecer a si próprio, para poder saber até que ponto pode se assimilar em alguns cursos, talvez, que sonhem em fazer. Há uma necessidade de você olhar a ti. Será que eu sou capaz de ir ao encontro disto? Estou em altura de responder aquilo que eu posso encontrar como durante a formação. Mas o que nós temos notado cá do outro lado existem alguns que só por saber dizer que a Aldina talvez está a fazer um curso de economia ou está a fazer medicina, as pessoas não procuram saber o que é que existe em si da formação. Durante a formação, o que é que pode encontrar? Pode-se dar o caso de alguém que não gosta de matemática. E na medicina, não há que você não fazer esse curso sem semelhança de economia. Não há que você não encontrar lá matemática. Agora, se é que você, do ensino primário até o ensino secundário, não foi bom a matemática, é claro que também lá terá dificuldades. Exato. Agora, se você saber dizer, olha, eu nisto aqui sou capaz porque terei uma capacidade para tal, olhando taxativamente quanto a mim... No que refere ao curso de Direito, não há muita matemática. Existe matemática, sim, mas não há muita... Eu gosto de matemática, não é? Matemática básica. Sim, matemática básica, mas o que talvez lá pode estressar é leitura. Mas para tal, não se deparou com o livro de análise matemática, não? Você tem que ter... Não, lá só me encarei com estatística. Não me fale de estatística. Então, só me encarei com estatística, mas não tive grandes dificuldades. Agora, eu dizia, na verdade, em Direito, o que é mais prático é saber ler, saber interpretar, sobretudo saber interpretar as normas, até que ponto as coisas são interpretadas, até que ponto as coisas podem ser articuladas. Exatamente. Exato. Estamos mesmo na reta final do nosso programa e eu quero pedir aqui ao nosso convidado para que se despeça, deixe beijinhos para os seus familiares, conhecidos e também uma mensagem de reflexão a todos que estão a nos acompanhar neste momento. E de salientar que estamos mesmo no mês da paz, poderia também deixar uma mensagem acerca do Dia da Paz. Exato. Bom, relativamente à paz, antes de eu me despedir, relativamente à paz, ainda existe uma sombra muito enorme. Nós, em Moçambique, eu posso arriscar dizer que não estamos a viver a paz. Vivemos a paz dentro de parênteses, talvez, porque olhando aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado também é Moçambique. Se tens uma ferida, aquilo dói, talvez num dedinho, então significa que todo o corpo sempre vai sentir a febre. Mas olhando aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, não é febre como tal, mas sim é guerra. Que esta guerra precisa de todo moçambicano rezar para que as forças que lá estão conseguem talvez expulsar o inimigo o mais rápido possível. E a paz sim nós precisamos, mas para que haja paz, a mensagem que eu deixo, temos que jogar os ambiciosos fora, porque o que proporciona a guerra é ambição, é nepotismo, é monopolismo. Ambição por quê?
tem muitos ambiciosos. O saudoso Samora Machel dizia: o ambicioso é capaz de tudo, vender a pátria para poder alimentar os seus próprios vícios, podemos assim dizer. Sobretudo isto é centralizado na corrupção. Se a distribuição das nossas riquezas fosse equitativa, eu tenho certeza que estaríamos a viver necessariamente a paz que necessita. Mas a distribuição das nossas riquezas não é equitativa, o resultado dá nisto. Temos gás em Cabo Delgado, temos gás aqui em Timana. Agora, existe um descontentamento total de alguns moçambicanos que neste momento se sentem marginalizados, que por sua vez também. voltam, se juntam àquele grupo de terroristas. Isto por causa da ambição, isto por causa de corrupção. Exato. Agora, cabe a quem de direito olhar esses aspectos aqui mencionamos. Façam a distribuição equitativa dos recursos naturais. Certo, muito bem. Agora, relativamente aos beijinhos, os beijinhos vão para as duas minhas meninas, que é a Fiona e a Gigi. Para quem é meu seguidor, consegue ver sangue do meu sangue. Me refiro a elas, as duas. Fione, Gigi, pai. E todos os membros da família Moreira. Em especial a Eduarda aqui. Muito obrigada. Estamos mesmo na reta final de mais uma edição deste que é o seu programa Mais Personalidades. E como forma de nós agradecermos a vossa audiência, é prepararmos mais edições com histórias cativantes. E estamos mesmo no mês da paz. Consiga criar paz consigo mesma para poder alcançar os seus patamares, para poder alcançar o seu sucesso, para poder realizar os seus sonhos. Não desista, vai chegar lá. Certo. Pena que o senhor Moreira não trouxe molina de Moreira. Sim, é verdade. Então é isso aí, caro telespectador. Para a semana voltamos com mais personalidades. Não esqueça de subscrever-se, ativar o sininho das notificações para estar a par de tudo quanto tem acontecido aqui na sua Vilânculo TV. Da próxima vez ele vai trazer Chicaba. Sim, Chicaba. Exato. Beijo.